Ora, galera, estamos juntos novamente. Vamos hoje aqui abordar um tema especial aqui, tá? Vamos abordar ah, cargas, tá? Transporte de cargas com o uso de equipamento, tá? Então, ah, durante todo o processo de trabalho executivo, em algum determinado momento, temos que transportar materiais de um lado para outro. E quando esses materiais têm um peso superior à nossa capacidade ou um volume superior ao qual podemos abraçá-lo, temos que empregar algumas ferramentas, né, alguns equipamentos. E um dos equipamentos que nós vamos falar hoje é sobre a paleteira, tá? Paleteiras manuais. Bora pro tema? Bom, paleteiras manuais, tá? Qual o cuidado que nós temos que ter com essas paleteiras, tá? Operar uma paleteira, ela tem que ser um sinônimo de cuidado, de preparação e atenção. Apesar de parecer um processo bem simples, botar a carga sobre o equipamento, ela envolve alguns cuidados em relação aos riscos que ela pode ocasionar. Tá? Antes de iniciar a atividade, né, uh, tem que ser feita a análise de risco, né, da situação em toda que vai ser empregada, tá? E na dúvida não executar. Essa é a realidade. Nós temos que parar com aquela coisa de querer forçar a barra, de ajeitar meios, improvisar meios para executar alguma coisa. Nós temos que pensar primeiro no contexto geral, se aquela atividade não vai gerar risco, e depois sim empregar o meio que vai satisfazer a minha produção, né? Se tiver dúvida em relação a isso, cara, chama o encarregado, chama o técnico, chama o engenheiro, para que essas pessoas consigam planejar a atividade e que ela realmente tenha a segurança para você executar. Agora, não queira dar uma solução uh, enjambrada, né? Forçada no processo, né? Que se você fizer isso, você se lembra daquelas portas lá do improviso, isso não vai acontecer comigo? Nós vamos estar abrindo aquelas portas lá, né? Então, vamos lá, vamos tomar uma atenção, vamos planejar, vamos analisar o que tá sendo solicitado para o uso daquele equipamento e vamos pensar como a gente vai empregá-lo de forma consciente que não gere risco, né? Dicas e cuidados para manutenção para manusear esse equipamento, então, tá? Sempre que não tiver em uso, tá? Esse equipamento ele tem que estar travado, tá? É muito comum a gente encontrar no canteiro, num canto, a paleteira e sem estar travada eu consigo deslocá-la facilmente. Qualquer um desloca, empurra. E se ela estiver travada, ninguém vai jogar ela para algum outro caminho, né? Então, parou de utilizar, deixa ela travada, sempre, tá? Antes de utilizar, verifique qual é o seu trajeto. Como é que está o piso que eu vou circular com essa paleteira? Ele é plano, é livre, não tem buracos, não tem vãos abertos, né? Não tem material obstruindo a via de circulação com esse equipamento, né? Eu tenho que estar verificando isso antes de eu usar. Não adianta eu carregar um material depois chegar lá na frente daquele material, na frente chegar no corredor e me deparar com uma pilha de material interrompendo o deslocamento daquela carga que eu estou transportando junto com a paleteira, né? Então verificar
se o trajeto todo está livre. Verificar a condição do equipamento como um todo, verificar rodas, sistema de freagem, mecanismo da direção se está funcionando, mecanismo de içamento da carga, mecanismo de liberação da carga, né? Verificar se o equipamento realmente está em perfeitas condições, né? Colocar a carga sempre bem distribuída. Pô, a carga é pequena, só cabe numa lança, né? Não cabe, não ultrapassa as 2 lanças da paleteira. Então vou ter que consolidar uma base para que possa botar o material sobre essa base e assim transportar ela. Não querer transportar em uma só pá da paleteira, uma só lança da paleteira, né? Distribuir a carga uniformemente para que ela esteja centralizada, né? Evitar correrias. Cara, porque eu estou usando agora o equipamento, eu vou acelerar o processo, vou descer junto com a carga, a rampa aqui, eu com a carga em cima da paleteira, né? Vou correr pelos corredores, porque agora eu estou com uma paleteira aqui, consigo acelerar o transporte, né? Não, não, cara, evitar essas correrias desenfreadas com esse equipamento, tá? Verifique as condições dos pallets a qual você vai transportar. Daqui a pouco um pallet está todo quebrado, todo obstruído embaixo, você não vai conseguir botar os garfos direito lá, porque tem uma tábua do pallet que está quebrada, ou o pallet está danificado, né? Verifique a condição do pallet em si, né? A velocidade de deslocamento com esse equipamento aqui, né? Você está falando da correria, cara, ela tem que ser de uma pessoa caminhando normalmente. Não é para correr com ela, né? Não é aposta de quem abastece melhor o pedreiro, de quem tira mais o material da frente de trabalho com o uso da paleteira. Não, não é uma competição, né? A paleteira mais rápido for, mais risco ela pode estar gerando, né? Mais insegura ela vai se tornar, né? Quanto mais tentar agilizar o processo, mais insegura ela vai se tornar. E por que eu digo que ela pode se tornar insegura, né? Geralmente, às vezes, quando a gente está com uma carga um pouco mais pesada que a paleteira suporta, mas você tem dificuldade para se deslocar, você vai lá e pede, você não consegue puxar sozinho, você vai lá e pede ajuda para um colega. E daí esse colega começa a acelerar o processo, empurrar com mais força, daí você começa a correr, né? Então, esse é o motivo que eu digo a você que a velocidade tem que ser de uma pessoa caminhando, não tem que ter pressa para executar. É muito comum a gente ver uma correria, uma gritaria de gente empurrando uma carga e um só puxando. Daqui a pouco o que acontece? Esse cara se distrai, o que está lá na alça de movimentação e manejo. E o que acontece? A paleteira acaba, a rodinha acaba por passar por sobre os pés, né? Fraturando um dedo, removendo uma unha, né? Por quê? Porque a correria, o cara a alavanca é curta, né? Se você for parar entre você fazer força para puxar e tá se deslocando, o espaço é curto, você vai se pode haver essa possibilidade muito forte de você passar com o equipamento por sobre os seus próprios pés, né? E isso é muito comum. Eu já vi uma sequência de acidentes provocados pelo uso dessa paleteira, justamente nesse processo que eu estou relatando aqui. 3, 4 empurrando, um na frente movimentando, e quando vê, né, tá subindo um desnível, quando vê, ultrapassou o desnível, mas a paleteira subiu sobre o pé do colaborador.
né? Ou um piso irregular, a paleteira passou por cima, caiu, ficou sobre o pé dele, né? Então isso é muito comum, tá? Eu já vi uma sequência bem grande de acidentes desses eventos assim em diversos canteiros, provocados por essa desenfrear de rapidez, de pressa, de necessidade de fazer as coisas acontecerem. Temos a necessidade de fazer as coisas acontecerem, temos prazos, temos tempo, mas não podemos desembestar loucamente a executar qualquer atividade e que possa isso nos causar um dano, né? Manusear esse equipamento requer calma, prática, habilidade, porque senão vai acabar por haver esses acidentes, esses incidentes, né? Provocados por esse desenfrear, essa loucura toda de acelerar o processo do uso do equipamento. E aí, pessoal, atenção, fica a dica e até a próxima.